Olha, Gleison, nós fizemos um trabalho muito grande lá em Brasília para a gente garantir as condições de sobrevivência da população. Eu sou hoje o líder da minoria no Congresso Nacional. Então, nós trabalhamos muito uma articulação, em primeiro lugar, para garantir o auxílio emergencial. O governo mandou um projeto que era R$ 200 por 3 meses. Nós ampliamos para 600 por tempo indeterminado. Então, isso garantiu até setembro do ano passado 600 e depois diminuiu para uma medida provisória do Bolsonaro, cortou pela metade. Bom, nós estamos lutando também para que a gente garanta as condições de assistência para as pessoas que adoecerem, né? Então, foi feita também uma distribuição de recursos muito grande para os municípios para que eles pudessem se preparar, se organizar para atender aquelas pessoas que contraíssem o vírus da Covid-19. E agora nós estamos muito focados na questão da vacinação, né? Para nós é uma questão fundamental e está muito mal organizada pelo governo. Olha, o governo até agora não mandou nenhum projeto para a Câmara. Então, a gente não sabe, eles ficam soltando balão de ensaio, né? Então, uma hora o Paulo Guedes fala, não, vai ser 250. Vai ser só para quem tem Bolsa Família. Eles soltam balão de ensaio para ver a reação e ver o que eles vão mandar. Mas até agora, zero de projeto. A proposta do PT, que nós já protocolamos, é de R$ 600, até que termine essa pandemia, até que todo mundo esteja vacinado. Então, nós estamos propondo 600. Agora, o presidente da Câmara, você sabe, foi eleito com o apoio do Bolsonaro. E ele vai fazer aquilo que o Bolsonaro quiser. Então, nós temos um problema. O presidente da Câmara, ele que coloca em votação o projeto. Se ele não colocar o projeto nosso em votação, a gente acaba não conseguindo fazer nada, né? Vou falar de menos palavras. Olha, o governo do Bolsonaro é uma tristeza, porque eles não se organizam para nada, não prepararam a vacinação, não estão preocupados com o desemprego, não estão preocupados com os programas sociais. Então, é um governo que não tem objetivo. Cada dia que ele fica lá é um dia a mais de desgraça para o povo brasileiro. Então, nós achamos que não dá para continuar assim. Quer dizer, o povo está vivendo uma situação difícil. Você vê os preços estão aumentando, uma inflação que não para, o preço dos combustíveis aumentando, o gás de cozinha R$ 100. Quem é que aguenta um negócio desse? Então, está na hora da gente fazer alguma coisa, né? É um governo que a gente precisa que saia, né? E que a gente possa ter um governo comprometido com o povo. Eles comemoraram, o governo comemorou que no mês de dezembro foram gerados 170 mil empregos. No Brasil inteiro, hein? Só que mais da metade desses empregos são empregos que a gente chama intermitente. É uma nova lei que foi aprovada na época do Temer, que a empresa contrata o trabalhador, mas só chama ele para trabalhar quando tem serviço. E o dia que ele não trabalha, ele não ganha nada. Então, tem muita gente, principalmente essas lojas de internet, né, grandes empreendimentos, Amazon, essa turma, eles contratam muita gente para trabalhar, porém, as pessoas não estão lá trabalhando, porque em determinado dia não tem serviço e tal. Então, as pessoas ganham menos que um salário mínimo. Estão pagando menos que um salário mínimo. É ultrajante. Olha, eu acabei de aprovar um projeto que eu espero que o Bolsonaro não vete. Esse projeto diz o seguinte, que o governo federal, ele recebe, na conta de luz que a gente paga, 1% para chamar de eficiência energética, para desenvolver projetos que levem as pessoas a consumir menos energia. Nós fizemos um projeto dizendo que esse dinheiro poderia ser gasto para colocar painéis de energia solar em cima das escolas, de forma que você gerasse energia para atender as famílias de baixa renda que moram ali perto. Porque muita gente não está conseguindo pagar a conta de luz, está altíssima. Então, o que a gente quer fazer? O painel de energia solar ele é financiado pelo governo, não vai ter nenhuma conta a mais para ninguém pagar, e essas pessoas que de baixa renda vão poder receber uma energia mais barata e, consequentemente, ter menos custo de vida.
O projeto nós aprovamos, está lá na mesa do Bolsonaro, eu espero que ele não vete, né, porque é um projeto que vai baratear. Então estamos nessa... reais, mas acaba efetivamente em dezembro. E a grande discussão é se o governo teria recursos para bancar esse pagamento, se esse pagamento se estendesse para 2021. O projeto do senhor prevê o quê? De onde sai esse recurso? De quanto seria esse pagamento? Qual a característica desta prorrogação? É de parte da situação, claro, de que a pandemia não se encerrou, e as condições para que você tenha uma retomada do mercado de trabalho também não estão postas. Nós não temos um plano nacional de vacinação minimamente execuível, nós não temos uma retomada econômica consistente, os dados mostram isso. Então, a demanda por auxílio continua presente. A forma de financiamento é a mesma do auxílio original. Você vai ter um aumento de endividamento por conta de uma demanda social absolutamente inadiável. O valor do auxílio é o mesmo de R$300, como já está no chamado auxílio residual, e a permanência desse auxílio, juntamente com a prorrogação do estado de calamidade, vai até o final de março, o que se imagina que até lá a gente tem um cenário mais bem construído de vacinação e de retomada da normalidade da sociedade brasileira. Deixar a situação ao abandono é que não pode se fazer. Você não tem como imaginar que milhões de brasileiros vão ser jogados abaixo da linha da pobreza e você não vai ter nenhuma medida tomada. Então, a nossa iniciativa é no sentido de puxar essa discussão, mostrar a viabilidade, mostrar a necessidade disso. A gente está falando de 60 milhões de brasileiros que precisam ser atendidos e um custo estimado para os 3 meses na casa dos 50 bilhões. Senador Alessandro Vieira, agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Paulo. Muito bom dia, senador. A previsão para a dívida pública bruta brasileira para o fim de 2020 já é de 96% do PIB. Né? De cada R$10 que a gente produziu em 2020, o setor público brasileiro se endividou em 9,60. Só a título de comparação, os nossos vizinhos quebrados da Argentina, que estão numa situação calamitosa, desenterrando carne podre para comer e tudo, eles devem 98,7% do PIB. A inflação está batendo na porta. O senhor fala em mais endividamento. Como que o Brasil vai se endividar mais? A gente está caminhando para uma situação da Argentina? Não existe nenhuma vinculação com a situação da Argentina. O que o mercado precisa, o sistema econômico precisa de previsibilidade. Não adianta você iludir o mercado e a sociedade brasileira imaginando que o Brasil vai conseguir funcionar sem auxílio e sem vacina nos próximos 3 ou 4 meses. Isso não vai acontecer. Você imagina uma massa de milhões de brasileiros que deixa de ter renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho. Como essas pessoas vão se portar nos próximos meses? A gente tem que ter essa compreensão de realidade. Aquilo que a gente vem escutando dos economistas que consultamos é que se você dá uma previsibilidade, ou seja, não é uma ampliação irresponsável, aleatória, por prazo incerto. É uma coisa determinada, com data para acabar, e que a gente possa ter uma construção de caminho de saída. Isso não aconteceu, infelizmente, por uma dose excessiva de inércia do governo federal, de incapacidade de planejamento, enquanto vários países já estão no roteiro de saída, que passa pela vacinação em massa, o Brasil ainda está pensando como é que vai comprar seringa. Então, a gente tem que pensar muito claramente nas pessoas que mais precisam. E eu não consigo visualizar nisso impacto relevante para a situação macroeconômica. E, senador, o senhor não acredita nos planos do governo para a criação do novo Renda Família, de uma atualização do Bolsa Família a tempo de sanar essa situação? E também gostaria de saber se o senhor acha que deve haver votação na Câmara sobre essa ampliação do estado de calamidade. Sim, é necessário. Você observa que a gente apresentou o projeto agora, depois de aguardar e participar do processo de construção do Renda Brasil e dos mecanismos de saída da crise. Só que o governo optou por deixar isso de lado. O relator aqui no Senado, o senador Márcio Bittar, já comunicou que não vai apresentar a PEC emergencial, não vai apresentar relatório dos gatilhos para a redução do custo da máquina, não vai apresentar a Renda Brasil, e você tem esses milhões de brasileiros que vão ficar desassistidos. Então, na verdade, o que você vê é uma necessidade imposta, são os fatos se colocando. Não é uma vontade política, muito menos populismo. A gente tem projetos apresentados que aumentam o valor, aumentam o público, a gente não está indo nessa linha. A gente está tentando manter o mínimo necessário para que, num processo progressivo, essas pessoas possam sair do auxílio e entrar no mercado de trabalho. Hoje, a realidade que nós temos é inviável. Você não tem esse aumento no mercado de trabalho. Os resultados do trimestre apontam nesse sentido, de que você está tendo uma redução da atividade econômica, que é absolutamente natural,
uma vez que nós temos um aumento do quadro da pandemia. Então, a gente tem que cuidar. A gente está repetindo o roteiro do começo da pandemia, infelizmente. No começo da pandemia, a gente alertava para a necessidade de um planejamento e de um roteiro de saída. O Executivo, infelizmente, não se atentou para isso na velocidade adequada. A consequência foi um auxílio aprovado num valor muito alto e com um alcance bastante extenso. Então, é muito importante que a gente consiga agora minimamente antecipar essa situação, garantir essa ponte de passagem da sociedade brasileira e depois retomar o regime da austeridade fiscal. Eu defendo a manutenção do teto, por exemplo, mas você não pode fazer as coisas esquecendo simplesmente que nós temos milhões de brasileiros que precisam da assistência do Estado. Senador, na sequência, a pergunta de Leandro Narlock. Leandro. Oi, senador, bom dia, obrigado por nos atender. Senador, gostaria de mudar de assunto agora para a educação. A Câmara aprovou na semana passada a regra de que 10% dos recursos do Fundeb possam ser destinados a entidades filantrópicas, né? Esse dinheiro ele daria força aí a modelos como as charter schools dos Estados Unidos, que estão dando muito certo, né? Tem muito estudo dizendo, por exemplo, que estudantes negros desse tipo de escolas, eles têm um desempenho escolar 25% melhor que os das escolas públicas tradicionais. Isso segundo um estudo de Harvard que avaliou 4 milhões de estudantes. Esse assunto vai ser agora avaliado pelo Senado e o senhor se opõe a esse sistema. O senhor também é contra, por exemplo, sistemas como o ProUni ou na saúde, as transferências do SUS para santas casas? E uma última pergunta, os seus filhos estudam em escola pública ou privada? Se eles estudam em escola privada, não é meio injusto o senhor botar seus filhos em escolas particulares, mas proibir que os pobres estudem em escolas particulares? Esse é um exemplo claro da argumentação puramente dogmática, né? A gente não está tratando da situação dos meus ou dos seus filhos, a gente está tratando da educação pública brasileira. A grande questão é você fazer a inserção desse tipo de modelo através de votação de destaque, um sistema remoto, sem debate. Essa é a grande questão. O modelo interessa muito, mas ele tem que ser devidamente estudado, debatido e aprovado. Você não pode, pura e simplesmente, fazer essa inserção como foi feito, num ponto que foge da demanda de vagas. Veja, eu não tenho necessidade de vagas no ensino médio fundamental. Eu tenho sim necessidade, já tem previsão para isso, lá no início, na parte de creches, no ensino infantil. Então, existe toda uma margem para debate, e você certamente está acompanhando, todos nós estamos acompanhando, os posicionamentos de especialistas brasileiros e de fora do Brasil que questionam esse modelo. Então, tudo tem que ser feito com um debate adequado. A forma da votação remota, que a gente está vivenciando agora, ela representa muito aquilo de passar boiada. Então, eu estou empurrando um teste do modelo sem debate adequado. Eu não sou contrário ao modelo, mas sou contrário à forma como ele foi aprovado. Acho que tem espaço para se discutir isso, com a forma correta, devidamente discutido com a sociedade, com os técnicos, para que a gente possa construir um modelo, porque a educação pública brasileira precisa melhorar. Mas eu tenho já escolas públicas brasileiras com resultados excelentes, melhores que a média das escolas particulares de menor alcance, ou de menor, enfim, capacidade financeira. Então, existe uma série de fatores que vão ser devidamente discutidos. Então, esse formato que foi adotado pela Câmara na votação por destaque, saindo do debate, do acumulado de conhecimento que foi produzido no relatório, me parece insuficiente. Esse é o caminho que a gente vai colocar para debate aqui com os colegas senadores. Senador, em 30 segundos para a gente fechar a nossa conversa, o senador Renan Calheiros chegou a falar em adiamento do recesso. O senhor acha que é possível o recesso ser adiado, inclusive para discutir esse projeto do senhor em relação ao auxílio emergencial para a extensão para o ano que vem? Acredito que é necessário, no mínimo, uma redução do recesso. Você precisa garantir que os representantes dos brasileiros estejam aptos a decidir questões de alto relevo como nós temos agora. Eu repito, nós não temos um planejamento de saída para a pandemia, plano de vacinação, não tem Renda Brasil ou qualquer tipo de auxílio que dê suporte aos brasileiros nesse período de saída. A gente está fazendo discussões aceleradas para tentar encerrar uma pauta de qualquer jeito. Um exemplo disso é essa votação do Fundeb, que eu não descarto a possibilidade que acabe sendo regulamentado por medida provisória, por conta do formato que se escolheu, você votar no penúltimo dia, votações com assuntos inseridos por destaque. Agora, novamente, aqui no Senado, a votação em um dia só de um tema deste tamanho. Então, eu defendo, sim, a redução, no mínimo a redução do recesso, e como acho que a maioria dos colegas, estou disponível para isso. Perfeito. Senador Alessandro Vieira, Cidadania de Sergipe, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Até a próxima.
Obrigado, um abraço.